Amados irmãos e irmãs, podemos sentar? Então, é com muita alegria que nós celebramos hoje a festa da Igreja Triunfante, a festa de todos os santos, de todos aqueles que habitam nos céus, não só os canonizados, mas todos que já estão definitivamente junto de Deus. Ontem, dia 1º, é o dia, de fato, de todos os santos, mas nós repetimos hoje a festa no domingo, devido à grande importância dessa festa. Mas ontem, foi um dia muito especial para a igreja, não somente porque foi dia de todos os santos. Ontem aconteceu na igreja uma coisa que é um tanto quanto rara, difícil de acontecer. Um dos santos da igreja foi proclamado pelo Papa Leão XIV como doutor da igreja. Nós sabemos que quando uma pessoa morre em odor de santidade, com fama de santidade, a igreja estuda a vida daquela pessoa, pede a Deus que envie, por intercessão daquela pessoa, um milagre, depois um outro milagre, e aí a igreja reconhece aquela pessoa como santa. É o que nós chamamos de canonização. De todos os santos canonizados na igreja, dos milhares e milhares de santos canonizados, existe um grupo seleto, um grupo pequeno, de 38 santos, que são chamados também doutores da igreja. O que é um doutor da igreja? Pela primeira coisa, já deu para perceber que é um negócio muito raro, né? Então, de toda a história de 2000 anos da igreja, só 38 pessoas foram consideradas aptas, por enquanto, para serem chamadas doutores da igreja. 34 homens e 4 mulheres. Os doutores da igreja são aqueles santos que, por sua santidade e ciência, deixaram, sobretudo em seus escritos, em seus ensinamentos, um legado de maior compreensão da fé. São aqueles santos que ajudam a igreja a compreender de forma mais profunda os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim na história nós temos lá no início da igreja santos como os grandes santos padres, sobretudo os gregos, que nos auxiliaram a entender melhor a Santíssima Trindade. Nós temos, na Idade Média, lá no inicinho, grandes santos como Santo Agostinho, ou já mais para o meio da Idade Média, Santo Tomás de Aquino, santos sem os quais a teologia nossa seria ainda muito mais pobre do que é. A grande riqueza que esses santos trouxeram para que a gente compreendesse a doutrina de sempre de nosso Senhor Jesus Cristo, faz com que a igreja faça questão não só de canonizá-los, mas de mostrar para o mundo inteiro: essas pessoas são grandes mestres. O seu ensinamento tem um valor ainda maior do que a de um santo, digamos, normal. E assim, amados irmãos, nós vemos já na Idade Moderna Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Teresinha, santos que ajudam a igreja a compreender como funciona a vida espiritual, a vida mística, e que são também doutores da igreja. E ontem, o Papa Leão XIV proclamou o santo São João Neumann como o novo doutor da igreja. É o doutor da igreja mais recente. Junto com Santa Teresinha, é o único doutor da igreja que nós temos foto, São João Neumann, que também foi proclamado copadroeiro da educação católica, junto com São Tomás de Aquino, e que é conhecido também popularmente como o padroeiro dos convertidos. Aqui na paróquia, nós temos, graças a Deus, muitos convertidos, Eu mesmo vim de uma família protestante. Então, nós que viemos de outra igreja, para a igreja católica, temos um motivo a mais de grande felicidade. Um dos nossos irmãos
que, como nós, saíram da heresia, que entraram na Igreja de Cristo, se tornou não só um santo, mas um grande mestre, um doutor da Igreja. São João Neumann é inglês, ele nasceu em 1801. Claro, família protestante, século XIX, cresceu nesse ambiente e, na sua adolescência, início da adolescência, ele foi cada vez mais se afastando da fé, mesmo da fé protestante. Aos 15 anos, ele teve uma primeira experiência com Deus, que ele chama de primeira conversão. Aquele homem aquele jovem que já não acreditava no sobrenatural, sente, experimenta a presença de Deus na sua vida e passa a crer, passa a acreditar. A partir daí ele começa a ter uma vida de oração. E seu interesse pelas coisas de Deus vai crescendo, a ponto de ele se dedicar a estudar as coisas de Deus. Ele era um rapaz muito inteligente. Ele vai para a Universidade de Oxford, uma das mais importantes do mundo, e lá ele se aprofunda na filosofia, na teologia, e é ordenado, com 24 anos, padre anglicano. Entendam bem, nós aqui no Brasil, quando nós falamos de protestante, nós pensamos, na nossa cabeça já vem a imagem de igrejas mais pentecostais, né? Como a Assembleia de Deus, Igreja Batista e as igrejas pentecostais modernas. Mas o anglicanismo é um protestantismo diferente, porque ele tem uma estética toda parecida com a Igreja Católica. O culto anglicano chama missa, o pastor anglicano chama padre. Então, só para vocês entenderem. Então, ele era um padre anglicano, né? A ordenação deles não é válida, mas é chamado de padre. E ele vai se tornar pároco da paróquia universitária de Oxford, a paróquia de Santa Maria. Né? Os anglicanos eles têm Nossa Senhora, têm alguns santos e tal. E a sua ciência, a sua eloquência, a sua pregação era algo de extraordinário. A gente tem oportunidade até hoje de ler as suas homilias quando ele era protestante, e era um negócio absurdo, muito bonito e muita sabedoria. Então, ia juntando muita gente, muitas pessoas queriam ouvir, queriam ler aquilo que ele escrevia. E cada vez mais ele foi se aprofundando nos estudos e se interessando pela história da igreja. Cada vez mais, João Neumann foi voltando os seus olhos para os primeiros séculos, para o século II, o século III, estudando como funcionava a igreja naquele tempo. Ele acreditava que os romanos, os católicos, tinham se corrompido e tinham se separado da verdadeira igreja que tinha ficado fiel na Inglaterra. Olha só, é uma inversão. A gente sabe muito bem que no século XVI, com Henrique VIII, os ingleses se separaram da Igreja de Cristo. Só que na cabeça dele, tinha sido os romanos que se tinham separado da igreja. Só que cada vez mais o estudo dos santos padres da história da igreja foi mostrando evidências de que ele estava enganado. E cada vez mais ele foi se aproximando da Igreja Católica, mas foi um processo bastante lento. Nós estamos acostumados com vidas de santos que, no estalar de dedos, saem do pecado e do erro e viram grandes católicos. Com Neumann não foi assim, foi um processo demorado, porque ele tinha muita resistência interior, muita resistência intelectual. Era difícil convencer um homem tão inteligente de que aquilo tudo que ele tinha estudado, que ele tinha aprendido, estava errado. Mas com muita sinceridade de coração, aquele homem foi cada vez mais aprofundando, até que em um determinado momento ele decide se tornar católico. Então ele se torna católico já com mais de 40 anos de idade. Depois de um tempo, na Itália, ele entra na congregação do Oratório de São Filipe Neri, e em 1847 ele vai ser ordenado padre
católico. Ele volta para a Inglaterra e funda o oratório na Inglaterra. Lá, ele também acaba sendo um grande nome da instauração da educação católica na Irlanda. Vai ser o primeiro reitor da Universidade Católica da Irlanda. Já velhinho, ele vai morrer com uns 90 anos, mais ou menos. Já velhinho, pouco antes da morte, ele vai ser nomeado cardeal pelo Papa Leão XIII, sem ser bispo, um cardeal padre. É raro, mas existe. E assim ele morre em 1890, foi beatificado pelo Bento XVI, que era um grande estudioso das suas obras, canonizado pelo Papa Francisco e ontem proclamado doutor da Igreja por Leão XIV. Seus escritos somam 37 volumes, suas cartas, 70.000 cartas. Um grande escritor. De tudo aquilo que São João Neumann tem para ensinar para nós, ele tem muito a ensinar para nós. No dia de Todos os Santos, nós podemos pegar alguns pontos do seu caminho espiritual para ajudar no nosso próprio. Todos nós somos chamados, como ele, à santidade. E a santidade é um grande processo de conversão. São João Neumann, que talvez seja a conversão mais importante do protestantismo para o catolicismo da história da Igreja, nos ensina que o processo de conversão do católico é um processo jamais terminado. Nenhum católico está suficientemente convertido. O católico é aquele que todos os dias se converte um pouco mais, porque converter-se significa sair de um caminho e voltar-se para Deus. E esse caminho para Deus só termina quando a gente está na glória do céu. E nós aqui na terra estamos sempre, todos os dias, num processo de conversão. A gente nunca pode ficar satisfeito com o nosso próprio estado. A gente sempre e sempre precisa de conversão. Então, esse é o primeiro ponto. São João Neumann nos ensina que a gente está sempre se convertendo. Um segundo ponto muito importante, São João Neumann dizia que quem o fez ser católico foram os santos padres da Igreja. A Igreja nos apresenta modelos, santos canonizados, que com sua vida e seus ensinamentos servem de ponto de referência para nós. Numa sociedade muito midiática, em que nós somos convidados a olhar para o outro o tempo inteiro, é muito fácil, num mundo tão suscetível e emocionado, que as pessoas se decepcionem, porque em vez de olhar para os modelos que são apresentados pela Igreja, ela coloca pessoas da sua própria cabeça como se fossem os modelos que ela deveria seguir. É por isso que tão comum no Brasil escutarmos pessoas que foram católicas e que saem da igreja porque se decepcionaram com o padre, com o outro fiel da igreja, com alguém que deu um escândalo. Porque em vez de ter seus olhos voltados para aqueles que já terminaram um caminho e já receberam a coroa do céu, ficam olhando para pessoas pecadoras e falhas que ainda estão no processo de conversão. Quem ainda não morreu, ainda decepciona. Se a gente prende a nossa fé a modelos falhos, se a gente prende a nossa fé que ainda está em caminho, a gente não tem garantia de que esse olhar que nós temos vai nos conduzir para o paraíso de fato. É por isso que nós temos que olhar para quem já atingiu a meta. É por isso que nós temos que ter como critério da vida católica pessoas que já estão no paraíso, no céu. Os santos são o nosso modelo. Se a gente quer saber como se conduzir, se a gente quer saber como viver a nossa fé, não é para o lado que nós olhamos, não é para a internet que nós olhamos para os santos do céu, aqueles que a igreja garante com o seu poder, com o poder de Pedro, que são pessoas que valem a pena ser seguidas.
E é isso que São João Nilman faz. Ele olha para os santos, e os santos o tornam um católico. Quanto mais nós olharmos para os santos, mais católicos nós seremos. E por fim, é muito importante nós sabermos que a conversão de São João Nilman foi um processo de verdadeiro martírio. No século XIX, ser católico na Inglaterra era a mesma coisa do que ser alguém de segunda categoria. Católico era tipo um estrangeiro, alguém inimigo da pátria. Os ingleses olhavam com péssimos olhos para os católicos, havia muito preconceito. Aquele homem nascido em berço protestante, fez uma carreira em universidade protestante, fez uma carreira clerical como padre protestante, e quando ele decide tornar-se católico, ele precisa abandonar tudo o que ele tinha. Ele abandona todos os amigos, ele abandona a família, ele abandona status, ele abandona tudo, porque ele encontra a verdade. E não é fácil, amados irmãos, foi muito sofrimento. Nós temos tanta facilidade de viver a nossa fé. É por isso que São João Nilman dizia: quando eu era protestante, a minha religião era miserável, mas a minha vida não. Ou seja, a religião estava errada, mas a minha vida era boa. Agora que eu sou católico, minha vida é miserável, mas minha religião não. Foi muito sofrimento. A vida cristã, a vida dos santos, é uma vida de sofrimento. Se você acha que vai ser santo, que vai para o céu, com tudo de boa, com tudo tranquilo, sem ter que sofrer, você está achando errado. Se a gente lê a vida dos santos, a gente percebe que existe, no meio da pluralidade de vocações, de profissões e de tudo que envolve a vida dos santos, existe uma coisa em comum em todos eles: todos sofreram muito. O grande ponto em comum de todos os santos, junto com o amor a Deus, é o intenso sofrimento. A vida católica, a vida de santidade, é um seguir após Cristo que carrega a sua cruz. E foi a cruz da humilhação, foi a cruz da rejeição, foi a cruz da solidão que o cardeal Nilman assumiu em nome da verdade, em nome do bem, em nome de seguir a sua própria consciência diante da luz da verdade da fé católica que brilhava aos olhos da sua inteligência e do seu coração. Amados irmãos, nesse dia de todos os santos, se nós queremos ser santos, que a gente coloque na nossa cabeça isso. Nós precisamos abraçar a cruz, em nome da verdade. Nós precisamos abraçar a cruz, porque o nosso Deus é um Deus crucificado. Vamos pedir a intercessão desse novo doutor da igreja, para que ilumine nossa mente e nosso coração, para que nós vivamos com muita entrega esse processo diário de conversão até o dia da nossa morte. Para que a gente encontre nos santos o modelo que nós precisamos seguir, a doutrina da qual nós precisamos beber. Que nós encontremos em São João Nilman a força para, como ele, carregar a nossa cruz até o dia da nossa ressurreição final. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.